Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Essa é a primeira parte do versículo 4 do Salmo 40. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós nessa noite, quando vamos oferecer um culto a Ele, esse nosso culto de meio de semana. Que o Senhor Jesus se alegre com cada manifestação aqui, mas que também Ele nos conduza com o seu Santo Espírito. Vamos orar para esse Deus em que nós depositamos a nossa confiança e por isso nós somos bem-aventurados e felizes nele. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque podemos mais uma vez te oferecermos esse culto. Obrigado porque, mesmo à distância, estamos unidos neste propósito de te louvarmos, te bendizermos. Aceite, Senhor, a oferta que fazemos agora, mas também pedimos, ó Pai, que tu nos oriente em cada momento que vamos ter aqui nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. Com Cristo estou contente. Esse é o grande segredo da vida, o contentamento. O contentamento leva à gratidão. O contentamento leva ao reconhecimento de quem Deus é e aquilo que Ele faz por nós. O contentamento enche, logicamente, a vida de satisfação. Por isso, vamos louvar o Senhor. Cristo satisfaz, o hino de número 395 do cantor cristão. Irmãos, teremos agora o nosso tempo de intercessão, onde nós podemos juntos colocarmos as nossas questões, também orarmos uns pelos outros e diante do Senhor nos ajudarmos em oração. Então, eu gostaria que você, nesse momento, se tornasse um intercessor junto comigo e nós estivéssemos juntos
elevando as nossas preces até ao trono da graça. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por esse tempo que Tu nos dás na Tua presença. Precisamos de Ti mais do que imaginamos. Às vezes, algumas circunstâncias da vida nos levam a entendermos ainda mais a nossa necessidade que temos de Ti. Que Tu enches o nosso coração, que Tu venhas socorrer-nos, ajudar-nos, ó Pai, venha, por favor, dar aquilo que nós precisamos. Colocamos, Senhor, a vida da irmã Dora em Tuas mãos. Abençoe essa vida. Ajude, ó Pai, na sua recuperação dos efeitos da Covid, mas também dos outros problemas de saúde que ela tem. Toma essa tua serva, Deus, cuide dela, abençoa, intervenha nessa vida. Também, irmão Cristiano, a irmã Alice, a Maria Alice, o Pai também. Tome, ó Deus, essas vidas sob os teus cuidados, seu provedor de cada uma delas, ó Deus. Também, irmã Janaína, coloco diante de Ti a sua saúde física, saúde espiritual. Tome esse coração, tome essa vida, ajude, ó Pai, nos tratamentos que precisa fazer, ó Deus. Venha cuidar dela em cada momento, que nada venha faltar, ó Deus. Também ser o supridor dessa vida. Sempre lembro, ó Deus, da irmã Marilda, da irmã Lourdes, que se recuperaram, sim, de doenças graves, mas sempre é bom lembrarmos dessas irmãs devido ao acompanhamento que precisam fazer. Ajude, abençoe, tá? Tome, ó Deus, essas vidas em Tuas mãos. Lembro também, ó Deus, dos irmãos Manuel e Anacleta, os irmãos bem idosos da nossa igreja. Tome, ó Deus, essas vidas debaixo do Teu cuidado também, ó Deus. Eles carecem muito, ó Deus, da Tua ação sobre a vida deles, ajudando nas dificuldades que eles se apresentam. Cuide, ó Pai, tome essas vidas, por favor. Nós Te entregamos, ó Pai, para que, como bom pastor, Tu venhas cuidar dessas ovelhas, Senhor. Nós, Senhor, também colocamos a vida, ó Deus, da irmã Jaqueline. Senhor, venha abençoá-la nas dificuldades, venha abençoá-la, ó Deus, nas questões, nos problemas, nos tratamentos que ela precisa fazer. Ó Senhor, venha abrir os caminhos, desimpedir, ó Deus, os caminhos para que as cirurgias que ela ainda precisa fazer sejam feitas o mais rápido possível. A irmã Rosilane também precisa de Ti, ó Deus. Ela tem problemas de saúde, que precisa de um acompanhamento constante. Venha abençoar essa irmã, fortalecê-la, encorajá-la, protegê-la, ó Deus, curá-la para a Tua honra e glória, ó Deus. Que ela encontre, sim, o tratamento adequado para a sua saúde e assim ela possa tocar a sua vida de forma normal, lá no seu trabalho, no ambiente familiar, na igreja, ó Pai, como ela gosta tanto de fazer, ser sal e luz e bênção para todos. Tome, ó Deus, essa vida em Tuas mãos, a vida da Ingrid, do irmão Márcio também, tome essa família sob os Teus cuidados, o João Vitor também, os planos que a Ingrid e João Vitor têm, ó Deus, para o futuro próximo. Senhor, cuide, ó Deus, desses irmãos, ajude, socorro, ó Pai, e venha trazer-lhes, ó Deus, o sustento adequado para as dificuldades. A irmã Silene está vencendo esse tempo de tratamento, ó Pai, obrigado por isso, obrigado porque Tu destes condições a ela de fazer o tratamento, e graças a Deus ela tem vencido dia a dia, Senhor. Tome, ó Deus, essa irmã debaixo da Tua bênção, da Tua proteção. Cuide de forma especial, Deus, desse período de um tratamento tão forte que ela tem feito relacionado à sua saúde, ó Pai. Abençoe também o irmão Emanuel, que tem sido aquele esposo que atende próximo, que cuida da sua esposa, ó Pai. Ajude, ó Deus, esse irmão a desempenhar bem esse papel, fortaleça o coração, esteja também sendo provedor dessa família, para que nada falte, ó Deus. Tome, ó Deus, essa situação também em Tuas mãos. A irmã Janaína também carece
os teus cuidados devido à saúde, ó Pai. Obrigado porque tem sentido melhor, mas tome, ó Deus, a sua vida, a sua família, os seus filhos, ó Pai. Ajude, ó Deus, que a tua mão também se esteja estendida sobre cada membro dessa família, sobre as questões da vida que de vez em quando se apresentam. Coloco, ó Deus, diante de Ti a vida do irmão Antônio. Ajude, ó Pai, o irmão Antônio também no seu tratamento, na sua recuperação. Cuide dele em todas as áreas, na sua fé, na sua firmeza, na sua prática da fé. Ajude, ó Deus, a se recuperar plenamente da sua saúde. Tome, ó Pai, essa vida também sob os Teus cuidados. A irmã Docelina também está em recuperação, vai ter que fazer uma cirurgia das vistas também, ó Deus, devido a um problema de catarata. Mas tome, ó Deus, também, cuide, ó Pai, dessa tua serva, abençoe, ó Deus, que a tua mão esteja sobre ela e que tua graça esteja cuidando de cada necessidade que ela tem. Senhor, nesse momento também eu quero pedir, mais especificamente por questões familiares. Quero pedir pela minha família, ó Pai. Nós tivemos essa perda da mamãe semana passada, mas confiamos na tua graça, no conforto que vem do alto, e obrigado porque temos sentido confortados. De vez em quando bate a tristeza, mas o conforto vem logo em seguida, Pai. Abençoe, ó Deus, que é papai, mamãe, te agradecemos pela vida dela, pela forma como ela te serviu em todo o tempo que esteve conosco. Também, ó Deus, nós pedimos pela família do irmão José Carlos, ó Pai, irmã Ivanilda. Tome essa família debaixo dos cuidados, venha intervir, ó Deus, nos problemas, nas dificuldades que eles estão enfrentando, ó Deus. Ajude-os, ó Pai, a superar, e que a teu amor e que a tua vontade prevaleça ali naquelas circunstâncias difíceis que estão enfrentando. Cuide também não somente do Carlos, da irmã Ivanilda, mas também do Carlos Eduardo, do Carlos Henrique, ó Pai, que a bênção, ó Deus, da proteção, mas também a guarda, o cuidado do coração de cada um seja efetivada, ou seja efetivado pelo teu Santo Espírito, ó Deus. Ajude, ó Deus, esteja protegendo-os de todo o mal. Também coloco a vida do irmão Eleomar e da sua família, seus familiares de uma forma geral. Senhor, eles estão enfrentando problemas com saúde, principalmente da irmã Josefina. Cuide dessa tua serva, ó Pai, mas existem outras circunstâncias também. Senhor, venha cuidar do irmão Eleomar, dos seus familiares, que a orientação do alto esteja tomando os corações, que a verdade e a justiça seja buscada por cada um, ó Deus, e assim haja alegria, harmonia, felicidade nos relacionamentos, ó Pai. Tome, ó Senhor, essas vidas sob os teus cuidados e que a tua bênção, que a tua orientação esteja guiando-os, ó Pai. Também quero aproveitar para pedir por todas as famílias da igreja. Senhor, como as famílias têm sido alvo do inimigo, principalmente as crianças, ó Pai. Venha resguardar-nos de todo o mal. Venha abrigar-nos debaixo das tuas asas, ó Pai. Que as famílias não sofram tanto. São questões relacionadas ao casal, questões relacionadas à criação de filhos, filhos que não respeitam seus pais, pais que não sabem bem como cuidar dos seus filhos, maridos que não tratam de forma adequada como deveriam a sua esposa, esposas que não respeitam, não são submissas aos seus maridos de acordo com a submissão, perspectiva da submissão bíblica. Senhor Jesus, venha abençoar os lares da nossa igreja. Cuide, ó Pai, que os nossos lares sejam faróis nesse mundo em trevas da doce presença de Cristo, que o mundo possa entender o que é a relação entre Cristo e a igreja através das nossas famílias, ó Pai, principalmente através do relacionamento do casal. Ó Senhor, venha abençoar, venha socorrer, venha trazer luz, venha trazer disposição de te servir, te amar, e também que o amor uns aos outros prevaleça, ó Pai.
Os mandamentos que Jesus nos deixou, o primeiro grande mandamento é que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas também nós devemos amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Como podemos dizer que amamos o nosso próximo, se não tivermos um relacionamento de amor entre a nossa própria família, Pai, entre os nossos próprios, com os nossos próprios familiares? Ó Senhor, venha abençoar-nos, venha fortalecer as nossas famílias, venha nos dar bases sólidas para enfrentarmos os perigos desse mundo, os ataques dos valores do mal que querem penetrar nos nossos lares. Senhor, que tu venhas impedir, que tu venhas nos segurar debaixo da tua potente mão. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, através de um cântico. Esse cântico nos fala: ó Rei das Nações, quem não te louvará? Essa é a pergunta que é feita, né? Ó Rei das Nações. É um cântico de louvor retirado lá do livro de Apocalipse. É um cântico que nós usamos e realmente devemos usar e lembrar sempre, para nos lembrarmos quem é o nosso Deus, ó Rei das Nações. Jesus Cristo é o Rei das Nações. Louvemos ao Senhor Jesus nesse momento. Irmãos, Deus tem nos dado a graça de, ao longo de alguns anos já, nós estarmos estudando o livro de Provérbios. Esse livro nos traz instruções tão práticas a respeito da nossa vida. Deus se importa com todos os aspectos das nossas vidas, mesmo aquelas questões que nós consideramos as
menores. Deus se importa, Ele quer ser Senhor de cada etapa, de cada pedaço da nossa vida, da nossa existência. Hoje iremos encerrar o capítulo 27 de Provérbios. Nós vamos ver dos versículos 23 até o versículo 27. Embora seja um grupo maior de versículos, aliás, esse grupo, esses versículos, nós vamos dividir em dois blocos somente, que assim são dois temas, né? E assim nós iremos proceder a nossa conversa sobre a Bíblia nessa noite, tá bom? Então abra lá pegue sua Bíblia de papel ou sua Bíblia do seu celular, abra lá em Provérbios capítulo 27 e vamos ler juntos alguns versículos. Provérbios capítulo 27, vamos ler inicialmente os versículos 23 e 24. Pegaram? Conseguiram abrir? Muito bem. Então vamos ler os versículos 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Irmãos, aqui são princípios importantes que se aplicam não somente naquela realidade traçada aqui, trazida pelo sábio Salomão. São princípios que se aplicam a diversas áreas da vida, não é? A ideia central que eu gostaria de propor aqui para os irmãos, relacionada a esses dois versículos, é: cuide, senão acaba. Cuide, senão acaba. O interessante é que nesse texto que nós lemos, principalmente o versículo 23, que fala: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, o autor bíblico, inspirado nessa passagem, inspirada por Deus, está usando uma linguagem muito conhecida do povo judeu da época, né? Uma linguagem agropastoril, né? Era um povo que se dedicava à agricultura, mas também cuidava de rebanhos, né? Atividade pastoril, né? Eles tinham lá rebanhos, principalmente de ovelhas. E o sábio, então, está usando essa figura de linguagem para ilustrar coisas importantes relacionadas à nossa vida. Um pastor de ovelhas, ele precisa realmente estar atento ao seu rebanho. Como que está o seu rebanho? Prestar atenção em cada uma das suas ovelhas. Senão, com certeza, haverá algum tipo de perda, algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo. Porque as ovelhas, irmãos, elas não cuidam de si mesmas. Muitas vezes a Bíblia usa essa figura da ovelha para falar do nosso relacionamento com Deus, não é? Aquele clássico Salmo de número 23, ele fala: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é esse pastor que cuida das ovelhas. O Senhor é o grande exemplo. O Senhor é o grande alvo, não é? Objetivo. O Senhor, na realidade, através da ação do Senhor, é que o pastor agropastoril daquele dia entende como que se deve cuidar de uma ovelha. Da mesma forma como o Senhor cuida de nós, esse pastor deve cuidar das suas ovelhas. Mas, em contrapartida, nós entendemos que um pouco melhor do cuidado do Senhor por nós, quando nós entendemos a relação de um pastor, isso naquela realidade do povo judeu, a relação de um pastor com a sua ovelha.
Uma ovelha, irmãos, ela é completamente dependente do seu pastor. Conforme eu já disse, ela não consegue, ela não sabe cuidar de si mesma. Ela precisa ser continuamente cuidada. Ela não consegue se proteger. Ela precisa ser continuamente protegida dos ataques dos animais ferozes, dos lobos devoradores, dos ursos que querem arrebanhar as suas ovelhas. Eu fico imaginando quando Davi escreveu esse Salmo 23, né, o Senhor é o meu pastor, ele tinha em mente a luta, né, a batalha que ele travou com um leão e com um urso para poder proteger as ovelhas do seu pai. Quem sabe ele tenha entendido através do Salmo 23, como que o Senhor age quando ele precisa, quando ele se move para proteger as suas ovelhas contra os ataques do inimigo. Hebreus capítulo 1 nos informa que os anjos de Deus são mensageiros enviados por ele para socorrer, para ajudar, para ministrar àqueles que hão de herdar a salvação, que são os filhos de Deus, aqueles que creram em Cristo. Então, o Senhor Deus, ele move céus e terra, ele aciona os seus anjos com todo o poder que ele tem para auxiliar, para proteger e cuidar do seu povo. Irmãos, como é bom entender isso. Mas também que tem alguns princípios práticos. Aquele pastor, se ele queria obter algum tipo de retorno através da sua atividade, ele precisava cuidar das suas ovelhas. As ovelhas, por exemplo, elas não caminham em segurança sozinhas. Elas precisam ser guiadas, não é? O Salmo 23 também nos fala sobre isso. Guia-me mansamente às águas tranquilas. As ovelhas seguem o bom pastor. Jesus disse que ele era o bom pastor. E aqueles que conhecem a Jesus ouvem a sua voz. Não é? Esse é uma ideia muito interessante, porque muitas vezes vários rebanhos se juntavam num determinado lugar, e quando um pastor ele precisava reunir o seu rebanho, ele gritava e as ovelhas dele reconheciam a sua voz e seguiam o seu pastor. Elas automaticamente saíam do meio lá dos outros rebanhos e iam atrás do seu pastor. Irmãos, é assim que nós fazemos com Cristo. Nós precisamos identificar a voz de Jesus e abandonar os outros, mesmo que os outros não sejam, porque os outros não fazem parte do rebanho de Cristo, e seguir a Jesus. Não ouvir as vozes de outros que podem até mesmo quererem se passar como pastores ou como o próprio Cristo, mas eles não são os nossos verdadeiros pastores. Aliás, nenhum deles é o nosso verdadeiro pastor. Nós só temos um único pastor, que é Jesus Cristo. A ovelha de Jesus reconhece a sua voz e o segue. Aquele que não reconhece a voz de Cristo é porque não é ovelha de Cristo. As ovelhas, por serem tão dependentes, elas necessitam de provisão, elas necessitam de direção, elas necessitam de proteção. Por favor, meu querido amigo, meu querido irmão, reconheça a sua necessidade, reconheça a sua insuficiência e se coloque na posição de ovelha, dizendo: Senhor Deus, Senhor Jesus, eu preciso de provisão, direção e proteção do alto sobre a minha vida.
O pastor reconhece cada ovelha do seu rebanho. Ele chama cada ovelha pelo seu nome. O pastor reconhece quando uma ovelha ela está em situação de perigo, quando uma ovelha está em situação de desgraça, quando ele está sofrendo algum revés na vida. O pastor Jesus Cristo conhece cada um, da mesma forma como aquele pastor agropastoril daquela época, ele sabia quando uma ovelha estava sofrendo e quando ela precisava de uma atenção especial devido ao mal que estava sofrendo. Aquela ovelha mal cuidada naquele rebanho, cedo ou tarde, ela acabaria se desviando, não acompanhando o passo das outras, tomando uma direção contrária que levaria à morte e à desgraça. O Senhor Jesus também se preocupa conosco. Ele sabe que nós precisamos do seu cuidado e ele usa pessoas, ele usa a sua palavra, ele usa líderes, ele usa as circunstâncias para nos tratar, para que nós não abandonemos o caminho. Mas as verdadeiras ovelhas de Cristo estão sensíveis ao seu cuidado. Aquelas que não são verdadeiras ovelhas, mesmo apesar de todo o cuidado do mestre, escolhem o caminho tortuoso, o caminho que leva ao abismo, o caminho que leva à destruição. As ovelhas mal cuidadas, elas são presas fáceis, aquelas bestas feras do campo que sempre estão à espreita, procurando o melhor momento para atacar. As ovelhas mal cuidadas, cedo ou tarde, elas vão adoecer e vão morrer. Aquele pastor, naqueles tempos bíblicos, sabiam disso. O Senhor Jesus também sabe disso. Por isso que ele cuida de nós. Por isso que ele está sempre preocupado com a nossa saúde espiritual. Irmãos, não desacredite disso. Às vezes nós estamos tão preocupados com as coisas da vida que nós abrimos mão, nós descuidamos da nossa saúde espiritual. Acredite, meu querido irmão, Deus realmente é o nosso provedor. Deus pode prover a sua vida financeira? Com certeza. Mas essas não são as melhores bênçãos. Aliás, essas não são as bênçãos que nem merecem ser tão buscadas, a não ser em casos de necessidade. O que Deus tem prometido para nós nessa nova aliança que nós temos através do sangue de Jesus Cristo são as eternas bênçãos espirituais, a bênção da justificação, a bênção do perdão, a bênção da edificação, a bênção da esperança da glória, a bênção da certeza que um dia iremos viver nos céus. Precisamos dar mais valor, irmãos, a essas bênçãos do que a busca por algum conforto, por alguma riqueza, alguma bênção material vinda do nosso Deus. Infelizmente, às vezes nós invertemos. Tanto é que nós investimos mais em busca de coisas materiais do que realmente em busca de bênçãos espirituais. Lógico que não estou dizendo aqui que você não deva trabalhar, não deva estudar, isso faz parte do processo da vida. Nisso tudo nós podemos glorificar a Deus. Então isso serve, isso acaba sendo usado a serviço de Deus para que através do nosso progresso espiritual, do nosso progresso profissional, do nosso progresso estudantil, Deus também seja glorificado, irmãos. Então, nesse contexto das bênçãos espirituais, isso está também. Mas observe, o propósito é diferente. Nós não buscamos o progresso profissional, nem o progresso intelectual, estudantil, acadêmico, para mera satisfação pessoal. Embora isso traga alegria também. Deus permite isso. Mas muito mais para que nós possamos ser melhor usados por Deus em meio à nossa sociedade. O pastor, ele entende
que uma ovelha, ela precisa ser cuidada o tempo todo, porque senão essa ovelha, ela vai virar uma presa fácil para uma fera do campo. E o Senhor Jesus sabe que nós também precisamos ser cuidados, para que nós não viremos presas fáceis para os nossos inimigos. Irmãos, isso se aplica, esse princípio do cuidado, da preocupação em cuidar da ovelha, fornecer provisão, direção, proteção, de tomar conta, de olhar com os olhos, de investir tempo no cuidado da ovelha, é um princípio como que universal para todas as áreas da vida. Ele se aplica em qualquer área, porque na realidade, irmãos, vamos entender isso claramente. Se não há investimento, como é que pode haver retorno? Muitas vezes as pessoas querem se deliciar, se saciar com o fruto da terra, com a colheita, mas não querem plantar. Muitas vezes pessoas querem saber, ter conhecimento sem ter realmente estudado. Muitas vezes pessoas querem progresso profissional, querem ganhar o melhor salário, sem ter, na realidade, se esforçado para ser o melhor profissional da área, aprender mais sobre aquela atividade profissional. Muitas vezes as pessoas querem melhorar na vida espiritual, avançar no conhecimento de Cristo, querem ter um relacionamento de Cristo com profundidade, como homens de Deus no passado tiveram, no passado bíblico, no passado recente, mais recente, tiveram e têm, mas não querem investir tempo em oração, não querem investir tempo em estudo bíblico, em preparo, em aperfeiçoamento. Então, esse princípio do cuidado, do investir para ter algum tipo de retorno, isso, irmãos, acaba se aplicando nas diversas áreas da vida. Isso é muito sério, irmãos. Tudo na vida exige esforço, exige disciplina. Só que vivemos num contexto hoje no Brasil em que as pessoas querem receber, sim, tudo muito fácil, sem ter muito esforço. Não é? Tem uma pessoa que eu conheço que ela está tendo uma enorme dificuldade de arrumar um funcionário lá para o seu trabalho, para a sua loja, porque está tendo dificuldade de pessoas que queiram realmente trabalhar. Aquele horário no comércio, nas exigências do horário, dentro das exigências lá das especificações da atividade de comércio, né? As pessoas não querem ter muito desgaste, né? Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos atualmente. Enquanto que a gente vê, às vezes, algumas pessoas avançando em termos de em vários aspectos que eu já mencionei aqui na sua vida, mas foram pessoas que dedicaram tempo, um esforço tremendo, investimento de tempo, investimento financeiro, de cuidado, de atenção, não é? Um investimento bem amplo para que pudesse chegar nesse patamar da sua vida. Né? Irmão, sem trabalho não há progresso. Sem investimento não há retorno. Você só vai colher se você plantar. E você vai colher aquilo, logicamente, de fato, que você plantou. Sem semeadura não há colheita alguma. Isso precisa ficar muito, muito claro. Então, se você é um empresário, se você é um funcionário público, se você trabalha numa fábrica, trabalha numa empresa, trabalha para alguém, trabalha numa casa, se você é agricultor, é comerciante, é professor, se você é um pastor, né, um líder religioso, todos nós precisamos fazer o nosso trabalho com excelência. Isso agrada a Deus. Deus, quando criou o homem, criou com potencialidades. E quando essas potencialidades são desenvolvidas, isso agrada a Deus. Deus não é um Deus de mediocridade, irmãos. Eu espero que no livro de Gênesis,
que nós estamos fazendo o estudo na igreja, a exposição do livro de Gênesis, dos cultos da noite, os irmãos entendam isso, né? Isso também é um princípio que está inserido ali naquela narrativa dos 6 dias da criação. Não é? Quando Deus fez tudo muito bom. Ele não fez mais ou menos. Ele fez tudo muito bom. O 6º dia, após acabar a sua criação, ele disse, o texto diz, viu Deus e viu que tudo era muito bom. Excelência. Excelência. Deus gosta da excelência. Então Deus te estimula também a ser excelente na sua atividade que você está fazendo. Porque, se não cuidar, acaba em algum momento. Vamos lembrar o versículo 24 também, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Então, se não cuidar, acaba. E algumas vezes vai acabar, não é? Eu vi algum tempo atrás, eu já falei isso algumas vezes, nas nossas conversas, né, teológicas, de que a possibilidade de empresas familiares irem à frente é menor do que aquelas empresas em que alguém construiu para chegar lá. Por quê? Porque muitas vezes o filho que herda uma empresa não teve todo o trabalho para construir aquele patrimônio, então ele não valoriza tanto. Ele não quer continuar trabalhando conforme o seu pai, ou a sua mãe, ou os seus pais, para que aquela empresa continue no seu processo, continue avançando, né? Na realidade, ele vai preferir, normalmente eles preferem, usufruir mais daquilo que foi conquistado ao longo dos anos do que continuar trabalhando. Com isso, vai chegar um momento em que aquela riqueza acumulada, ela vai acabar, irmãos. Logicamente que esse também é um princípio para as nossas vidas. Às vezes a gente quer viver muito daquilo que a gente acumulou e esquecer de continuar trabalhando para chegar lá na frente, não é? O George Miller, agora olhando isso também pela questão, pelo aspecto espiritual, pastor inglês, né, britânico, ele tinha lido a Bíblia cerca de 200 vezes. E quando ele estava já à beira da morte, perguntaram se ele tinha algum último desejo. Ele falou, eu gostaria de ter mais tempo para ler a Bíblia de novo, não é? Para tornar a ler a Bíblia. Irmãos, por quê? Mesmo já com uma certa idade, chegando ao fim da vida, o desejo de progredir espiritualmente era constante no seu coração. Nós temos uma tendência à acomodação, à inércia, ao repouso, né? Isso usando as linguagens da ciência. Ficarmos simplesmente parados. O movimento exige energia, né? Precisa depender ou despender algum tipo de energia. Mas quando nos acomodamos, nós começamos a viver simplesmente de passado. Por isso que muitos são saudosistas. Daquela época que produziam, faziam muitas atividades na igreja, fazia muita coisa na sua profissão, fazia muita coisa em termos espirituais também, estudava mais, orava mais, mas agora parece que está vivendo de passado. Irmãos, enquanto tivermos tempo nessa vida, vamos continuar tendo tempo para crescer. O nosso crescimento só se encerra no nosso último suspiro. E eu acredito de fato, sou eu que acredito, que essa questão do crescimento, principalmente em termos de conhecimento de Deus, ainda vai se dar depois. Quando nós estivermos lá caminhando ao longo da eternidade, nós vamos conhecendo mais a Deus, amando-o mais e adorando-o cada vez mais, porque Deus é eterno. Ele é o único eterno. O nosso Deus,
Então, por maior que seja o tempo que passarmos depois dessa vida, né? Embora nós chamemos de eternidade, mas é uma vida longa, né? Porque eterno é Deus. Mas o maior que seja o tempo que passarmos lá, nunca será do tamanho de Deus. Entende isso, não é? Por isso nós sempre teremos alguma coisa mais a conhecer sobre Deus. Já pensou você bater um papo com Paulo, com Agostinho de Hipona, com Estevão? Já pensou você se sentar aos pés de Jesus e ouvir um pouco mais dele, né? Eu fico lembrando de uma forma um pouco alegre, né? Mas acho que não é essa palavra, até nostálgica, acho que essa é a melhor palavra. Aquela, aquela passagem lá em Gênesis, quando fala que Deus vinha conversar com Adão na viração do dia. Que privilégio bater um papo com Deus. Já pensou isso? Adão ouvir Deus chegando, talvez pelo movimento das folhas, né? E perceber a presença de Deus e poder ouvir e conversar com Deus, que isso era a prática de Deus na vida de Adão. Que coisa fantástica. Isso vai ser resgatado, irmãos. Eu creio nisso. Isso vai ser resgatado. Esse poder conversar, estar com Deus, possivelmente através de Jesus Cristo. Podermos nos encontrar, conversar, estarmos com Ele, reencontrar amigos e familiares próximos, contar uns para os outros as bênçãos e compartilhar das alegrias. Irmão em Jesus, creia nisso. Se você não creu em Cristo ainda, não entregou sua vida para Jesus, você, meu amigo que está nos assistindo, você pode ter essa esperança. Mas enquanto estamos aqui, precisamos investir tempo. Precisamos buscar a excelência. Senão, nós vamos sempre viver do passado. Aqui está se referindo, por exemplo, a riquezas acumuladas, mas aqui, por exemplo, está falando sobre coroa, né? No versículo 24, né? Nem a coroa de geração em geração. Aqui está falando o seguinte: se o próprio rei ele não investir no seu governo, aquela coroa não vai passar para os seus descendentes. Consequentemente, o povo vai desejar um governador melhor, um rei melhor, e vai buscar um outro rei no lugar dos seus filhos, dos seus netos, e por aí afora, não é? Sabe por quê, meu querido irmão? A fonte da qual se tira sempre, fica tirando sempre, e não repõe, um dia vai secar. Conforme o versículo aqui nos diz, as riquezas não vão durar para sempre. A riqueza é sempre passageira. O que acontece com a riqueza é que ela está sempre mudando de mãos. Um dia está com uns, um dia está com outros, até mesmo porque ninguém dura para sempre. Não é? Então ele não vai levar as riquezas juntamente consigo depois desse tempo terreno aqui. Então aquele que foi rico ontem pode ser pobre hoje, né? De vez em quando me vem à mente aquela passagem do filho pródigo que quando ele recebeu lá a parte da herança que lhe cabia do seu pai e foi para um país distante, ele chegou lá com muita riqueza. Só que, por não saber cuidar, perdeu tudo. E acabou, por fim, desejando comer a comida que os porcos comiam. Olha que degradação humana, né? Alguém que secou a fonte, não soube investir, não soube plantar para poder colher e para poder continuar desfrutando daquela riqueza. Irmão, sem novos investimentos, com certeza uma riqueza vai acabar. Sem novos investimentos nas diversas áreas da sua vida, você não vai desfrutar tanto daquilo que você estudou, daquilo que você desenvolveu, daquilo que você progrediu no passado. Sem investimento, conforme eu disse, esse é um princípio universal, não há retorno. Sem sacrifício, não há glória.
sem cruz não há coroa. Muitos querem a coroa, mas não querem passar pela cruz. Muitos querem a glória, mas não querem passar pelo sacrifício. Irmão, sem uma semeadura abundante, não haverá uma colheita farta no futuro. Muitos querem a colheita, mas não querem passar pela árdua tarefa da semeadura. Esse é um princípio que se aplica, meu querido amigo, meu querido irmão, a todas as áreas da nossa vida. Sempre haverá a necessidade de investimento, de esforço e disciplina para que algum tipo de progresso em qualquer área seja alcançado. Vamos ler também os versículos 25 a 27, para encerrarmos essa nossa reflexão, esse nosso estudo de hoje. Versículos 25 a 27. Quando removido o feno, aparecem os renovos, e se recolherem as ervas dos campos, então os cordeiros te darão as vestes, os bodes, o preço do campo, e as cabras, leite em abundância para teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das tuas servas. A ideia que eu gostaria de trazer para os irmãos e conversar com os irmãos um pouco a respeito desses versículos é que nós devemos fazer provisão quando nós estivermos em tempos de fartura. Quando nós estivermos em tempo de fartura, precisamos fazer provisão. Conforme nós vimos nos versículos anteriores, o pastor que conhece o estado das suas ovelhas, ele que cuida bem do seu rebanho, é aquele que provê o alimento para a sua ovelha. Ele provê alimento tanto no verão, né, no calor do verão, como também precisa prover o alimento no frio do inverno. O pastor é o grande provedor do seu rebanho, porque ele é o grande cuidador das suas ovelhas. Então, enquanto há fartura, ele precisa fazer provisão para aqueles momentos de escassez. Aquele pastor que é consciente da sua responsabilidade, o que era naquela realidade dos tempos bíblicos, ele sabia que quando chegasse o inverno, ele não poderia mais levar as suas ovelhas para pastar, porque a vegetação seria destruída pela geada, ou então seria coberta pela neve. Então ele precisava fazer algum tipo de provisão para esse tempo de escassez. Então o que o pastor fazia? Ele juntava feno durante o verão. Ele, naquele período em que havia muita abundância, enquanto as ovelhas estavam pastando, ele acumulava feno, guardava feno lá no depósito. Logicamente, é que interessante é que depois que o inverno acabava, e esse texto nos orienta, nos indica isso, no mesmo local onde estavam aparecendo ou estavam estocados o alimento das ovelhas, o feno, começa a surgir os renovos, né? Começa a surgir aqueles brotos, né? Aí o pastor já percebe que nesse momento ele já pode ir para os montes e buscar as ervas que já estão lá nos montes e trazer para as suas ovelhas se alimentarem, porque aí o tempo já está propício e já houve uma mudança de estação. Mas observe bem, irmãos, é uma preocupação constante com o cuidado, com a provisão das ovelhas. Durante o verão, o pastor se preocupa em ajuntar, em acumular provisões para atender às necessidades das suas ovelhas no inverno. Com certeza, e o que acontecia naquela época, devido a esse empenho, devido a essa ação inteligente, cuidadosa desse pastor, ele acabava
tendo retorno, não é? Ele acabava desfrutando o retorno, né, as benesses desse esforço, desse trabalho tremendo que ele tinha durante esses tempos, né, tanto de verão quanto de inverno. Porque aquelas ovelhas, aqueles cordeiros bem nutridos, né, eles eram comercializados. A Bíblia fala assim, por favor, então os cordeiros te darão as vestes, né? Então, aquelas lãs que eram retiradas, elas eram transformadas em vestes para beneficiar ao pastor, para beneficiar a sua família. Os bodes, o preço do campo, ou seja, os bodes eles eram vendidos e com o valor desses adquirido com esses bodes, ele podia comprar novas terras. Interessante que naqueles tempos, se você se lembra bem, a cada 50 anos, uma terra que estava em posse de alguém, ela voltava ao seu dono legítimo, que eram aquelas tribos de Israel, né? Aquelas famílias em que receberam aquelas terras. Então as riquezas de alguém não eram aferidas, medidas, né, consideradas pela quantidade de terras que possuía, mas pela quantidade de rebanhos que possuía. Tá bom? Então, logicamente que o pastor se preocupava em comprar novas terras, porque ele podia expandir a quantidade, o número de ovelhas, né? Poderia ter mais ovelhas, porque até mesmo, conforme a gente lê aqui no texto, o versículo 27 fala, e as cabras, leite em abundância para ter o alimento. Logicamente, se as cabras estão dando leite em abundância, porque essas cabras tiveram filhotes. E quanto mais filhotes, precisam de mais terras para serem cuidadas, né? Para elas pastarem, ok? Para terem o alimento. Ao mesmo tempo, né, que o pastor ampliava as terras para ampliar o número do seu rebanho, né, a quantidade de ovelhas que tinha, ao mesmo tempo ele tinha leite para alimentar a sua família, né? Tinha vestes para proteger a sua família, tinha leite para alimentar a sua família, tinha um lucro para satisfazer, para comprar campos, mas também satisfazer outras necessidades da sua família, tinha alimento na casa, tinha alimento que sustentava tanto a si como também as suas servas, as suas empregadas, ok? Então, é uma figura que mostra um estado, uma situação de fartura. Isso devido à inteligência, à sabedoria no tempo de fartura, em vez de simplesmente desfrutar daquilo que tinha adquirido, ele fez a provisão adequada para o tempo de escassez. É óbvio que aquele que não cuidava do seu rebanho, não fazia esse tipo de provisão, mais para frente ele ia amargar prejuízo devido a essa atitude imprópria que tomou. Irmãos, conforme eu falei, são alguns princípios universais. Isso se aplica tanto na lavoura, né? Isso se aplica criando gado, isso se aplica lá na indústria, isso se aplica no comércio, isso se aplica na educação, isso se aplica na saúde, isso se aplica no governo, isso se aplica na igreja, em todos esses momentos. Nós precisamos ter atitudes inteligentes, nós precisamos ter coragem para semear, porque quem faz isso vai colher. Precisamos semear naquilo, na nossa atividade, para que possamos colher mais para frente. Eu vejo isso também, irmãos, uma aplicação em termos de vida. Muitos jovens, graças a Deus, eu volto a dizer, eu louvo a Deus pelo bom testemunho que os jovens da nossa igreja dão. Eles são jovens, pelo menos aqueles que eu convivo mais próximos,
que investem a sua vida nos estudos, no respeito aos pais e também na sua vida espiritual. Com certeza esses irmãos serão abençoados com abundância no futuro. Mas muitos jovens não estão nem aí, não estão preocupados, não estão investindo de forma devida. E com certeza, quando chegar lá na frente, na velhice, vão ter enormes dificuldades em sua existência. Aquele que semeia em abundância, aquele que semeia no seu trabalho vai colher frutos abundantes. Mas aquele que não semeia vai passar períodos de necessidade. Irmãos, quem não investe tempo para aplicar em algumas áreas importantes em toda a sua vida, seja espiritualmente, seja materialmente, não terá a recompensa devida no tempo próprio. Quem não trabalha árduo, mesmo nos tempos de bonança, de fartura, não terá reservas para enfrentar os dias de crise, os dias de escassez. Invista. Enquanto você tem bonança, enquanto você está passando por momentos de fartura, invista. Muitas vezes eu vejo que Deus ele mexe com as nossas vidas para que nós tenhamos um pouco mais consciência de como nós estamos. Aquele que investiu no tempo de fartura, quando vem o tempo da crise, ele consegue passar com mais facilidade, porque ele teve bases, ele teve valores, ele teve fundamentos, riquezas construídas que vão atender às necessidades. Irmãos, eu estou falando isso em termos emocionais, estou falando isso em termos espirituais, antes de todas as coisas. Se você investir nisso, quando vier o tempo da escassez, o tempo da perseguição, o tempo dos problemas, o tempo das crises que a vida muitas vezes nos traz, então você vai poder desfrutar daquilo que você plantou anteriormente. Espero ter ficado bem entendido. Espero que todos nós, em que esse vídeo vai chegar, todos nós, você e eu, possamos ter essa consciência de continuarmos a investir sempre, continuamente, olhando para o futuro, buscando aquilo que Deus quer para as nossas vidas em todas as áreas. Amém, meu irmão? Que Deus, então, nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado porque Tu és maravilhoso. Obrigado, Deus, por esse estudo do capítulo 27. Quantas verdades importantes nós encontramos nesse capítulo. Abençoe, ó Pai, cada um com a Tua palavra. Que a Tua palavra seja abrigada no coração, para que haja desenvolvimento espiritual, para que haja progresso espiritual, mais conhecimento de Ti, mas também para que cada área de nossas vidas sejam afetadas por esses princípios universais tão importantes que nós vimos ao longo desse capítulo. Ó Deus, venha abençoar o Teu povo, venha abençoar todos aqueles em que esse estudo bíblico, em que essa conversa teológica chegue, ó Pai, para que, de alguma forma, todos sejamos abençoados pelo poder que há na Tua palavra. Isso nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sempre cabe um lembrete. Você, meu irmão da igreja, membro da IBENS, Igreja Batista em Nova Suíça, aqui na cidade de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. E você que está se preparando para se tornar membro da igreja, dê o seu nome quando nós abrimos as inscrições o mais rápido possível. Pela graça de Deus, temos esgotado as nossas inscrições, não é? Então, eu não gostaria de passar assim
pelo desgosto. Isso me entristece quando tenho que dizer, não, olha, irmão, não tem mais como, está lotado, né? Então, dê o seu nome. Você também, meu querido amigo, visitante, se você desejar participar dos nossos cultos, você também pode dar o seu nome aqui no chat, ou então entrar lá na página da igreja no Facebook, Igreja Batista em Nova Suíça, em Nova Friburgo. Isso é muito importante, porque tem outra Igreja Batista em Nova Suíça, tá? Que não é de Nova Friburgo. Mas entra na página da igreja do Facebook, manda uma mensagem: pastor, gostaria de participar do culto da manhã ou do culto da noite, né? O nosso culto da manhã sempre começa às 9 horas da manhã e o culto da noite às 18 horas. Então todos são bem-vindos. Se você não puder estar conosco, por algum motivo, sempre acompanhe os nossos cultos nesse horário pelo canal da igreja no YouTube. Então, às 9 horas da manhã temos EBD, e logo em seguida o culto, e às 18 horas o nosso culto da noite. Vão aparecer aí as informações bancárias para que você possa abençoar a obra do Senhor daquela localidade, em Nova Suíça, através dos seus dízimos e também da sua oferta para aqueles irmãos e amigos que assim preferirem fazer dessa forma. Que Deus te abençoe e que te dê um restante de semana feliz, sempre amparados pela sua preciosa presença. Até domingo, se Deus quiser, às 9 horas da manhã. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam.